amando, vai adorando, vai chamando pela presença do Pai. Aleluia. Glórias e glórias e glórias. Quando a igreja ora, a presença de Deus, ela vem, vai chamando por Ele agora. Diga: Jesus, eu preciso de Ti, eu necessito da Tua presença. O Senhor que é grande, é poderoso, tremendo e majestoso. Aleluia. Vai amando a Ele agora. Quando você vai dando glórias, a presença do Espírito, ela vem. E o Senhor te toma, o Senhor te abençoa. Surida lama turicantorina lama mama xaranalá. Glorida lama norina lama mama hara. Isso, cadê a voz da igreja que ora? A igreja que tem comunhão. Isso, mulher de Deus, clame agora. Vai orando pela tua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, e ela edifica na oração, pedindo a Jesus pela casa dela, pelos filhos, pelo marido. Ah, homem de Deus, você tem uma bênção para a tua casa. Vai pedindo agora a bênção de Jesus sobre o teu lar. Vai pedindo sobre os teus filhos, sobre a tua esposa. No Salmo 112, a Bíblia diz que a geração do justo, ela seria poderosa na terra. O coração bem firmado, vai firmando o teu coração em Deus agora. Vai dizendo: Jesus, firma meu coração. Eu quero um coração firme na tua palavra, um coração que não titubia, um coração que não se inclina, meu Deus, para um lado e nem para o outro. Ah, mas venha, venha, venha com o teu poder, Pai. Venha com a tua unção, Jesus. Vai derramando agora do teu poder, vai derramando agora da tua santidade. Vai enchendo agora, Deus, essa alma que estava sedenta, seca, que estava perdida. E traz, Jesus, traz o seu refrigério. Aleluia, aleluia. Pai querido e Pai amado, sabemos que tudo vai passar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Que bom. Boa noite para quem está em casa também, né? É bom estar de volta, né? Vê-los. Tá com saudade já de vocês. Tá com saudade aqui. Glória a Deus. Vamos entrar na palavra. 1 Reis 18. Eu vou ler a partir do 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 em diante. Amém? 1 Reis 18, versículo 30 em diante. Primeiro Reis 18, 30 em diante. Deus, diga amém, Jesus. Deixa eu começar a explicar umas coisinhas. Nessa época que nós vamos ler agora, a terra tinha ficado 3 anos e 6 meses sem chuva. O Elias tinha determinado que não choveria, e por 3 anos e 6 meses não choveu, não teve chuva. E começou a vir a seca, começou a haver um período de dificuldade muito grande, até que chegou um certo dia aonde Deus manda o Elias vir e se apresentar para Acabe, porque Deus daria chuva. Só que Deus queria que o povo que estava dividido entre Baal e Deus queria que eles soubessem quem é Deus. Por quê? Deus não divide a glória dele, a adoração. Nós temos que saber dentro de nós quem realmente é Deus. Tem gente que ela fala assim, ó, todo caminho leva a Deus. Não leva. Todo caminho não leva. Jesus, ele é o único caminho, a única verdade e a única vida.
amém? Que traz salvação. Então essa história que todas as portas, toda religião é boa, a Bíblia diz que não é. A Bíblia diz que Deus, ele queria saber quem era, que o povo soubesse quem realmente era Deus. E aí Deus manda o Elias fazer um desafio. Nesse desafio, o Elias deveria preparar um bezerro, colocar sobre o altar de Deus e invocar a Deus pedindo fogo. Mas os profetas de Baal deveriam fazer a mesma coisa, prepararem também ali um bezerro, colocar sobre o altar, e eles invocariam a Deus o tempo que eles quisessem, até que Deus, o Deus deles, respondesse. E o Deus que respondesse com fogo, que se manifestasse diante daquele desafio, esse seria o verdadeiro Deus, e eles adorariam esse Deus. E aí eles aceitam o desafio. Os profetas de Baal começam a clamar. A Bíblia diz que eles se retalhavam com facas, não é, com lanças ali, se cortavam, e eles passaram muito tempo mesmo clamando a Baal, ao ponto de chegar mais ou menos ali à metade do dia. A Bíblia diz que Elias começa a zombar deles, perguntando: será que Baal viajou? Será que Baal está dormindo, está descansando? Será que ele é surdo? Será que ele não consegue ouvir? E aí eles encerram. Pastor, eles se cortavam com faca. Irmãos, não vou dizer que se cortar com faca seja tão assustador, porque você vê muita gente pagando promessas. Por exemplo, eu me lembro quando ia de São Paulo para o Rio, passava por aquela serra, quando estava subindo a serra, algumas vezes a gente via aqueles romeiros, os pés deles machucados, enrolado ali, pedaço de pano, porque eles haviam feito uma promessa para Deus. E aí eles queriam pagar a promessa, muitas vezes para ser curado de um problema de coluna, de uma bronquite, de uma doença, ou às vezes de um filho, ou então em prol de alguém. E eles faziam aquelas promessas, mas você via que a distância que eles estavam caminhando, quando eles chegassem lá, ia precisar de tratamento de novo. Ou seja, Deus não quer sacrifícios, amém? Deus quer obediência e devoção a Ele. E às vezes nós não entendemos, nós nos retalhamos de outra maneira, mas acabamos muitas vezes fazendo a mesma coisa quando nós praticamos idolatria, quando nós saímos do caminho dele. Mas voltando aqui, aí chegou o momento de Elias fazer o desafio de Elias. E é a partir daqui que eu quero passar para vocês. Aí no 30, diz assim, a partir do 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E ele fez o que, igreja? Ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então, para Elias invocar a Deus, para que Elias pudesse ver fogo descer do céu, para que Elias pudesse ver o resultado espiritual, ele precisou primeiro, a primeira coisa que ele fez foi preparar ali, restaurar o altar para que Deus pudesse se manifestar. E isso que às vezes precisa também acontecer nas nossas vidas. Eu vi uma vez um pastor comentando que ele tinha feito um trabalho de libertação, e aí ele perguntou para Satanás: você trabalha em que área, demônio? O demônio falou: eu trabalho quebrando o altar. Quebrando o altar como? Ele quebrava, ele tirava a comunhão e a intimidade que você tinha com Deus, ou seja, ele levava você de alguma forma a perder o primeiro amor, perder aquela intimidade que você tem com Deus, perder aquela devoção que você tem. E quando isso acontece, que essa era a função daquele demônio, ele dizia que raramente as pessoas conseguiam voltar, porque quando era quebrada aquela comunhão, a primeira coisa que as pessoas começavam a fazer era culpar os outros. Por exemplo, uma pessoa, ela se desvia, ela tem o hábito de culpar a igreja, de culpar o outro irmão, ela diz que ela viu coisas erradas no caminho de Deus, mas na verdade, quando ela já diz isso, você já percebe que dentro dela já tem algo errado, não é nem fora. Você percebe que o altar foi quebrado dentro dela, porque
Porque se ela realmente está vinculada com a palavra de Deus, ela jamais vai olhar para o lado, não é verdade? Ela vai olhar somente para quem? Para quem, igreja? Para Jesus. Ô pastor, mas se ela não está bem com Deus, quando você não está bem com Deus, você não tem como encontrar Jesus dentro de você. Você começa a procurar fora, e você vai ver falhas, você vai ver destruição, você vai ver pessoas ali caminhando por caminhos ainda tortuosos, né? E isso muitas vezes vai te chocar, porque Deus trabalha com pessoas pecadoras, Ele chama para Ele. Então vai vir pessoas tristes, desanimadas, abatidas, todas com o coração ali destruído, que é onde Ele vai fazer um altar dentro dele. Mas quando você quebra o altar dentro de você, você não consegue mais ver Deus ali. Aí você tenta olhar para fora, onde que estão os erros. Mas uma pessoa que o altar dela está restaurado, ela não precisa se preocupar com erros alheios, porque dentro dela ela consegue enxergar Deus. Deus se manifesta. Amém, igreja? Então nada separa ela daquilo ali. Quando você vê alguém fofocar, falar dos outros, inventar coisas, você pode ter certeza que esse altar já foi quebrado. Mas aonde que eu quero chegar? Pastor, o que quebra o altar? Havia sido ali invocado sobre aquele altar Baal. E aí que está o grande problema. O altar é quebrado quando nós trazemos para dentro de nós deuses estranhos, revolta. Eu falo sempre que mágoa, ressentimentos, medo. Medo é terrível. O Jó disse que o que ele temia sobreveio sobre ele. O Jó dizia que aquilo que aconteceu com ele já tinha medo de acontecer, ele já receava que pudesse acontecer. Você já parou para pensar o que você receia? Quando um filho sai de casa e você fala, olha, toma cuidado, eu tenho que tomar muito cuidado. Será que eu não estou receando? Não, eu só estou falando para ele tomar cuidado. Mas às vezes dentro de mim, eu não estou percebendo, mas já estou colocando um Deus estranho ali, um sentimento já de medo. E às vezes esse medo, esse receio, ele vai começar a afetar a sua vida. A Bíblia diz em Salmo 112, versículo 8, 7 e 8. Consegue colocar para mim aqui um pouquinho? 112, 7 e 8. Salmos. Olha o que a Bíblia fala. Não temerás o que, igreja? Lê comigo. Não temerá maus. O que é esses maus rumores? O medo de uma coisa ruim acontecer, medo de alguma tragédia, são os maus rumores. Ah, pastor, mas essas coisas acontecem. Sim, e vai continuar acontecendo sempre. Mas você tem que crer que você está protegido por Deus. E aí ele diz lá, o seu coração está o quê? Tem que estar desse jeito. Tem que estar firme. Mas pastor, estou indo procurar trabalho. Como é que está o teu coração? Pastor, o altar de Deus está quebrado, porque ali dentro do meu coração eu tenho insegurança, eu tenho medo, eu tenho uma sensação de que não vou conseguir, que não vai dar certo, que aquilo ali vai dar errado, que vai ter gente melhores ali participando. E aí você já sai com o teu coração já titubeando, apertado, incomodado. Aquela sensação é uma janelinha que o inimigo precisa para conseguir tocar em você. Só que o Elias sabia que ele não podia deixar o altar quebrado. As brechas tinham que ser tapadas. Só que às vezes não é isso. Às vezes é o ciúme que você tem. O ciúme faz você enxergar coisas que não existem, pensar aquilo que não existe. É verdade ou não é? Mas o coração tem que estar como? Bem firmado. Vai ter um corte na empresa, você já começa a recear. Será que é eu? Será que vai ser comigo? E a pessoa já começa a ter medo. Como é que eu vou pagar minhas contas? Então você vê ali a presença do Deus estranho. O Deus estranho naquele altar era Baal. Mas nas nossas vidas hoje é a revolta, às vezes a ira dentro do coração. Tem gente que tem uma ira terrível, não é? Vive irado, chateado. Tem gente que vive pensando mal de todo mundo. E tem gente que tem maldade mesmo dentro dela. Tem ou não tem? Tem gente que vê maldade em tudo e ela quer o mal muitas vezes. E às vezes você é assim. Ô pastor, eu sou uma pessoa boa. Só que aí que tá, todos nós achamos que nós somos bons.
Não é assim? O pensamento nosso é que nós somos bons. Só que às vezes não é. Por quê? Porque o coração, o altar de Deus está quebrado. Só que quando ele está bem, diz assim: o seu coração está firme, confiando em quem? Confiando no Senhor. E olha o 8. O seu coração bem firmado, não o quê? Até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. O nosso inimigo hoje é Satanás. Seu inimigo não é a sogra, não é o vizinho que te perturba. O inimigo seu não é o presidente da república, apesar que dá trabalho às vezes, né, pra gente, atrapalha um pouco, né? Mas não é o seu inimigo, amém? O inimigo é aquele demônio que vem, que usa, que oprime, que coloca o mal na vida das pessoas. Você está entendendo? Porque quando nós oramos, vou falar para você, se você orar a Deus, buscar a Deus, Ele remove o que atrapalha, tira do teu caminho, desvia você por um caminho. Quando eu falo desviar, não tirar da palavra, mas desvia você do mau caminho, do erro, daquilo que é destruição, e te protege. E até as bênçãos que está se perdendo virão sobre a tua vida. Pastor, mas não está acontecendo isso comigo. Isso não está acontecendo comigo. Provérbios 4, 23. Vamos lá? Provérbios 4, 23. O que eu preciso fazer? Já acharam? Provérbios 4, 20. Você estava em Salmos, você passa um livro para frente. Provérbios 4, 23. Achou, Gabriel? Gabriel o nome? Não é não, né? Qual que é o nome dele? Pedro? Ah, é Pedro. Olha eu dando mancada aqui, né, irmãos? Ah, agora eu não esqueço mais não. Teu filho Luciano é Pedro também. Pedro. Eu vi uma criança outro dia com o nome de... Como é que foi o nome? Eu falei, meu Deus, como é que a gente chama uma criança desse nome? Ah, Irineu. Já viu algum bebezinho com o nome de Irineu? Eu vi um. Aí eu olhei assim, falei, mas Irineu? Aí a mãe explicou. Falou, pastor, o meu avô chamava Irineu. Eu falei, coitado do neto, vai ter que pagar agora. Mas Irineu. O meu é Hércules, né? Não é fácil também. Bebezinho, nome de Hércules. Você fala, não dá certo, né, irmãos? Tem os nomes que, se tiver algum Irineu, me desculpa aí, viu, irmãos? Tá bom? Mas é estranho para bebezinho, né? Você não vê bebê com esses nomes assim. Posso ler? Olha o que ele diz: sobre tudo que se deve guardar. Sobre tudo. Pastor, é bom guardar dinheiro. Claro que é bom guardar dinheiro. Você queria ter dinheiro guardado, não queria? Deve ter, né? Em nome de Jesus, tem que ter. Amém? Mas quem não tem, quer ter, né, ô Cláudio? É bom. Só que, pastor, melhor que guardar dinheiro, a Bíblia está dizendo ali, ó, guarda o teu. Ter coleções de coisas, mulherada gosta de guardar bijuteria, joias, não sei o quê. É bom. Mas ele diz ali, sobre tudo que se deve guardar, a primazia da minha vida tem que ser o quê? Proteger o meu coração. Porque se o seu coração estiver bom, estiver bem firmado em Deus, por mais que você enfrenta a adversidade, você vai vencer. Uma pessoa que o coração dela está bem firmado, o desemprego não fica na vida dela. Você sabe por quê? Porque ela olha, ela fala, não, eu sei que eu vou conseguir. E a porta se abre para ela. O maior inimigo que você tem é o teu coração. Quando o teu coração começa a te condenar, te atrapalhar, começa a colocar medo dentro de você, começa a colocar insegurança em você, você pode ter uma oportunidade ali, você não consegue chegar nela. Quando o coração está contra você, até as pernas tremem, não é? Você não consegue nem mudar os passinhos. Um conhecido, ele foi tirar a carta outro dia, e ele anda de moto a vida toda. Ele disse que ele não conseguiu passar na prova. Tinha perdido a carteira, porque ele colocava o pé no pedal, começava a vibrar, a tremer, ele não conseguia, que dava os nervos, repuxava tudo. Por que acontecia isso com ele? O coração não estava firme. É verdade ou não é? Quando
vai tirar a habilitação de carro lá, o pezinho começa a incomodar, sai do acelerador, sai da embreagem, não é desse jeito? A insegurança leva a isso. Só que quando o coração está guardado, a Bíblia diz ali que você tem as saídas da vida livres. E que saídas da vida são essas? Essas oportunidades da qual Deus te traz, elas têm que vir pelo teu coração, pelo canal do coração. Diga graças a Deus. Então eu preciso proteger o altar. O coração, ele é o altar do Senhor. Quando você guarda o teu coração, Deus se manifesta através dele. Amém? Quando o coração está destruído, você pode fazer o que for, as saídas da vida vão estar bloqueadas, ou seja, teu coração não vai estar firmado, vai estar em ruínas. Esse é o motivo que as coisas não dão certo. Esse é o motivo da tua oração não ter sido respondida. Essa é a razão porque algumas coisas acontecem tão facilmente para os outros, mas para você aquilo não vai para frente. Deus está esperando o quê? O coração está bem firmado. Então restaura o teu coração, restaura o altar. Pastor, o que está destruindo o altar? Presença de deuses estranhos, como eu falei, pecado, erro, mágoa, ressentimento, ódio, aquele sentimento de tristeza. Tira tudo isso, você vai ver que coisas vão começar a acontecer de bom. O coração está limpo, as coisas boas começam a chegar e vai chegar para a tua vida. Amém? Volta lá onde começamos, 1 Reis 18, versículo 31. 18, 31. Glória a Deus. Diz assim: Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente, e então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Ou seja, ele manda pegar a medida de 2 sementes. Eu não entendo de plantação, mas acredito que de 2 sementes, aquele intervalo, não é? Entre uma eira, né? Eira que fala, né? E outra. Então ele fez aquele espaço de 2 sementes, não é? Entre as 2 sementes. E ele manda jogar água, manda jogar sobre o holocausto, jogar ali sobre a lenha, molhou aquela lenha, para ninguém falar assim, ó, esse fogo ali foi forjado. E mandou encher, jogou a segunda vez, jogou a terceira vez. Quando eles olham naquela vala que eles fizeram, aquilo estava cheio de água. Mas por quê? Para provar que quando o teu coração está restaurado, o altar está restaurado, não tem impedimento para aquilo que você quer de Deus. A hora que você invocar Deus, a resposta vai ter que vir. E o que aconteceu, pastor? 36. Vamos ler? E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. 38, lê comigo agora, ó. E então o que? Caiu fogo do céu. Irmão, tenta imaginar essa cena. Aquele altar todo molhado, não é? Aquela lama que ele mandou jogar 3 vezes água naquele lugar. E de repente
repente uma coluna de fogo desce lá do céu e toca e consome aquele holocausto. Você imagina para quem estava ali, pessoas que ficavam em dúvida se Deus ou se Baal. Se Baal era Deus. A resposta veio de imediato. Tem gente que olha para a tua vida com dúvida. Será que essa pessoa é de Deus mesmo? Cadê o Deus dela que não muda? Por que ela continua enferma, doente? Restaura o teu coração. Quando Deus olhar e ver que o seu coração está restaurado, o fogo de Deus vai descer. Diga graças a Deus. E a resposta vai chegar. Vamos clamar a Deus então? Coloque-se de pé, eu quero orar com vocês. Amarrado essa tosse, né, irmãos? Feche os olhos, eleva seu pensamento até Jesus, e de olhos fechados, com o coração aberto, Deus e Pai eterno, nós estamos na sua presença agora, Pai, e viemos restaurar o altar. É hora de você colocar diante de Deus tudo que a sua vida tem, que não agrada a Deus, aquilo que de alguma forma dentro do seu coração tem te apartado de Cristo, tem te distanciado do Todo-Poderoso. Vai colocando agora sua vida na presença dEle. Ah, Deus grandioso e eterno, venha com o seu poder agora, Jesus, e começa a derramar do teu poder e da tua graça sobre cada vida que aqui está clamando, buscando, te chamando, invocando, Senhor. Ah, Espírito Santo, o altar, meu Deus, está sendo restaurado agora. Alguém está orando e dizendo: Jesus, muda meu coração. Alguém está dizendo: Jesus, me faz convertido de verdade, me faz uma pessoa, meu Deus, que realmente se arrependa, que realmente, Pai, torne atrás. Ah, vem agora com o teu poder. Lamanorena, lamaterere cantore covareda lamama xeremalá. Isso vai se aproximando dele. Espírito Santo, queremos te sentir agora. Espírito Santo, vai tomando esse coração que clama, essa alma, meu Deus, sedenta. Ah, entra agora em cada vida, Pai. Pai querido, Pai de amor, de misericórdia, queremos mais e mais e mais e mais. Isso, vai adorando a Ele. Seja lá o que você estiver orando, começa a dar glórias a Ele. Talvez seja uma necessidade, dê glórias a Ele. Talvez seja um momento difícil, dê glórias ao Todo-Poderoso. Salamanorena lamama mahala serena lamateremala rianorena lamatori. Isso, igreja, não fica longe do Senhor, não. O Senhor está te chamando à comunhão. Ele quer ouvir a tua voz. Naquele altar ali, Deus se manifestou, porque Ele queria ver o povo dele se aproximando dele, não só fisicamente, mas Ele queria que se aproximasse em espírito. Ele queria que fosse conhecido por aquele povo. Ah, a igreja vai se aproximando dele agora. Diga para Jesus: Jesus, me faz te conhecer, me faz me aproximar, me faz chegar mais perto de ti, Pai. Glórias e glórias e glórias, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia, aleluia, aleluia. Rima la manara malama mama cherere chere riadorida la babachiri di chere na la machori malá. Ah, meu Deus, vai transformando a tua igreja agora, vai perdoando aonde houver necessidade do perdão. Pai, aquele coração que está aberto agora, Jesus, entra nesse coração. Jesus, muda a história dessa mulher, a
história desse homem, meu Deus, muda a história dessa pessoa, Pai, que ansiosamente ela clama pelo Senhor. Pai, queremos estar mais perto da sua presença, queremos o teu Espírito Santo, Pai, se fazendo presente em nossas vidas. Oh, aleluia, aleluia. Ramalama, norena lama tere, riadorida lama mahara, xerena lama, toremala, ria norena lama matere, canta, 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 remalama tere. Ah, muda, Deus vai transformando cada pessoa, de maneira, meu Deus, que os deuses estranhos não encontrem mais espaço, a revolta não tenha mais espaço, a tristeza não tenha mais espaço, mas que o Senhor, Pai, possa habitar nesse coração, em o nome de Jesus. Diga: Senhor, meu Deus, o altar do meu coração, ele está reparado para a sua presença. Tenha liberdade em o nome de Jesus. Vamos aplaudir.